Nesse vídeo eu vou explicar as sequências principais de ressonância magnética do abdômen superior. Essas 6 primeiras sequências que eu coloquei aqui são as sequências que eu primeiro analiso e começo, em geral, por essa sequência chamada coronal single shot T2. Basicamente, as sequências de abdômen superior são feitas em coronal e axial. Essa aqui é uma sequência coronal ponderada em T2. Como que a gente percebe que essa sequência é ponderada em T2? Ela tem alto sinal nas estruturas com maior quantidade de líquido, como o conteúdo líquido no estômago, conteúdo líquido no duodeno, em alças intestinais, e aqui no caso a gente está observando o hepatocolédoco com alto sinal, pois ele tem o conteúdo líquido. Essa sequência é muito boa porque ela é pouco sensível à movimentação. Então ela é uma sequência ótima para localização. Mais uma vez, ela se chama Single Shot T2. As outras sequências em T2 do abdômen superior, que a gente pode citar, são a axial T2 sem saturação de gordura e a axial T2 com saturação de gordura. Essas duas sequências nós percebemos o mesmo sinal alto nessas estruturas que contêm bastante líquido, como por exemplo, aqui está novamente o estômago, conteúdo gástrico com líquido, o canal raquiano tem um líquor, e aqui no caso um pequeno cisto renal. Então podemos observar que as duas têm ponderação em T2. Mas por que elas são tão diferentes? Essa sequência ela não tem saturação de gordura. Então a gente observa que tem sinal alto em gordura intraperitoneal e no subcutâneo. Enquanto essa, existe a saturação de gordura, que a gente observa um baixo sinal no subcutâneo e na gordura intraperitoneal. Essa sequência é muito boa para você delimitar as estruturas anatômicas. Tem as estruturas delimitadas por gordura. Essa aqui a gente utiliza muito para a identificação de linfonodos e linfonodomegalias. Os linfonodos tendem a ter alto sinal em T2 e com a saturação de gordura peritoneal eles se destacam. O que nós fazemos é que nessa sequência nós aproveitamos para utilizar dois tempos de eco diferentes. Um tempo de eco mais longo, que é a realizada na sequência sem saturação, e um tempo de eco mais curto, realizada na sequência com saturação de gordura. O que isso pode trazer de informação adicional? Estruturas que tenham tempo de eco longo, quer dizer que tenham realmente um alto sinal em T2, elas produzam alto sinal em T2, elas não decaem o seu sinal entre uma sequência e outra. Essa aqui seria uma ponderação maior em T2. Enquanto que estruturas ou lesões que têm uma ponderação, um tempo de eco intermediário, elas passam dessa para essa, diminuindo o seu sinal. A seguir, vamos discutir essa sequência que se chama difusão. A difusão é uma sequência muito interessante para o abdômen superior. Ela tem nas suas ponderações mais baixas de difusão, ela tem um aspecto do T2 com saturação de gordura. Então a gente pode perceber que o líquor, cistos renais e eventualmente qualquer estrutura que contenha líquido, ela tem alto sinal em T2. Na difusão, desculpa, na difusão com baixo valor. Então essa sequência aqui, ela pode ser utilizada como um T2 com saturação. Agora, geralmente, ela vem acompanhada da ponderação baixa e a seguir já as imagens com ponderação mais alta. O que quer dizer a ponderação mais alta em difusão? Vão aparecer as estruturas que tenham restrição à difusão. Então, a restrição à difusão das moléculas de água ocorre no abdômen superior quando tem muita celularidade, como lesões neoplásicas que têm bastante celularidade, elas aparecem com alto sinal em T2. Estruturas normais também, devido à sua conformação, à sua configuração, podem aparecer com alto sinal em T2,
ou desculpe, mais uma vez, alto sinal na sequência de difusão com valor alto, como o baço. Hemangiomas também classicamente aparecem com alto sinal na sequência de difusão. Isto é, restringem a difusão das moléculas de água. Eu coloquei aqui também uma sequência do abdômen superior, que é a sequência de T1 pré-contraste. Todas as sequências pré e pós-contraste são feitas com saturação de gordura. Por quê? Porque facilitam a visibilização do contraste. Então, a saturação de gordura é feita, a gente percebe que aqui não tem sinal na gordura, né? O líquido ele tem sinal baixo, intermediário, então a gente percebe que é uma sequência ponderada em T1. Nessa sequência, a gente pode mais facilmente observar, por exemplo, estruturas que tenham um alto sinal em T1, como lesões hemorrágicas, e no abdômen superior, algo muito comum é observar cistos hemorrágicos nessa sequência. Agora, passando para as demais sequências do abdômen superior. Além do T1 pré-contraste que a gente já mostrou na outra imagem, a gente faz as imagens ponderadas em fase e fora de fase. São imagens semelhantes, são ponderações em T1, só que com tempos de eco específicos, para mostrar água e gordura na mesma fase, como essa aqui em fase, e água e gordura em fases opostas. O que é? Elas se anulam o sinal. Então, um tempo de eco específico para anular a fase de gordura e água no mesmo voxel. Então, isso quer dizer o quê? A gente pode estudar estruturas que tenham um misto de líquido e água no mesmo voxel. Isso derruba o sinal e a gente percebe aqui, por exemplo, na interface entre o subcutâneo e o músculo, aqui temos voxels com baixo sinal. Por quê? Porque elas têm dentro dele componente de gordura e componente líquido. Outras estruturas que a gente costuma observar nessas sequências em fase e fora de fase, que derrubam o sinal na sequência de fora de fase. Gordura intramedular óssea, porque tem tecido hematopoético entremeado por gordura. Então temos as duas coisas, sempre que a gente tiver as duas coisas, a gente diminui o sinal na sequência fora de fase. Outra coisa clássica é a esteatose. Então líquido e gordura dentro do fígado derrubam o sinal na sequência fora de fase. Um outro aspecto da sequência em fase é que ela é muito suscetível a artefatos. Então, por exemplo, manipulação cirúrgica, como esse caso, um pequeno artefato de manipulação cirúrgica, pequenos fragmentos metálicos, gás, pneumoperitônio, aparecem muito bem nessa sequência em fase. Essas sequências foram as sequências sem contraste. A partir daí, nós injetamos contraste e repetimos aquela sequência que eu mostrei sem contraste. É uma sequência T1 com saturação de gordura, e a gente faz as fases do abdômen dinâmico, que a gente chama. Injeta o contraste e vai adquirindo várias sequências. Essa sequência, particularmente, arterial 1 e arterial 2, são adquiridas na mesma apneia e divididas em dois tempos diferentes. Então, essa arterial 1 a gente percebe que é mais precoce e a arterial 2 um pouco mais tardio. Então, observamos que aqui a contração arterial é muito mais bem visibilizada que aqui, só que aqui as contratações parenquimatosas são melhores na segunda fase, por exemplo, de uma lesão hipervascular. A partir daqui, podemos fazer outras sequências, como a fase portal, que é sempre obrigatória, essa fase portal, e uma fase tardia, para ver o equilíbrio de contratação de algumas lesões. Essa aqui é a fase pós-contraste, fase portal. A gente sabe que é portal porque o rim já tem uma contratação mais homogênea,
A porta está bem contrastada, como se chama fase portal, não é mesmo? E o fígado também com uma contrastação homogênea. Sequências adicionais opcionais também podem ser realizadas, como essa colangiografia. A colangiografia tridimensional dá muita resolução e ela nada mais é do que uma sequência tridimensional com cortes bem finos, com alta ponderação em T2. Isso quer dizer o quê? Só estruturas que tenham muito alto sinal em T2 que vão aparecer. O resto é apagado. Então, nós observamos aqui que estruturas que tenham bastante alto sinal em T2, cistos, sistema biliar, e por isso que a gente consegue fazer uma colangiografia da cilindro. Então, essa aqui é uma sequência colangiográfica tridimensional. Em resumo, essas são as principais sequências de um estudo de abdômen superior. Coronal, single shot T2, axial T2 sem saturação, axial T2 com saturação, difusão, T1 pré, T1 pós-contraste, arterial 1, arterial 2, portal e a sequência de equilíbrio que não está colocada aqui. Essa aqui, sequências pré-contraste em fase, fora de fase, sequência de colangiografia e uma última sequência também que pode ser realizada é a coronal pós-contraste. E assim a gente conclui um resumo sobre as sequências do abdômen superior. Espero que vocês tenham entendido.